Eu tenho formação de comunicação, né, jornalismo em si, mas desde criança, quando meu pai adquiriu aqui o terreno, que eu pedi a ele, falei, pai, vamos plantar aqui, cara, larga seu emprego, vamos comer só daqui, vamos colher só daqui. E ele falava para mim, não, a vida não é assim, essa terra aqui não se planta, essa terra aqui não vai dar nada, né? E o Conrado veio me mostrar, né, que tem como. A gente fazendo o tratamento certo, a gente fazendo um replantio, uma substituição de espécies, adubando o solo da maneira correta, a gente tem, sem dúvida alguma, como produzir. E a irrigação é fundamental em qualquer tipo de agricultura, né? Seja ela convencional, seja ela orgânica, seja ela agroflorestal, sintrópica, a irrigação não tem como ficar sem. A rega tem que ser realizada de manhã, antes inclusive do sol nascer, porque o sol nascendo, os raios solares começam a encostar nas folhagens, ela com um orvalho muito grande, ela com um orvalho ainda em cima, ela resseca, ela fica feia, ela vai amarelando, vai criando pintas, né, pretas mesmo, que obviamente nenhum cliente, né, e a gente mesmo não tem como consumir um produto desse. Então a rega em cima é para isso, para limpar e cada vez mais deixar as plantas propícias, né, para o seu desenvolvimento natural. No início, infelizmente, a gente fazia realmente um gasto de rega, né, de irrigação em trópico, porque eu acordava cedo, pegava a mangueira, ficava mó tempão regando, gastava uma água que não tinha necessidade, na verdade, mas quando a gente instalou realmente o sistema de irrigação, que a gente viu a diferença que fez no processo de crescimento das plantas, né, das hortaliças, dos alfaces principalmente. Então cada vez a gente foi realmente afinando essa questão do plantio, da necessidade de água. Tem plantas que gostam mais de receber essa rega, né, de receber água por cima. Tem plantas que só mesmo a raiz recebendo água ela já se mantém viva, já se mantém forte. Então é mais um tipo, na verdade, mais um exemplo de uma agricultura de processo, né? Então, a irrigação de gotejo, ela realmente vem para encharcar o solo, assim, para deixar o solo bem úmido. São, não dá nem para ver direito, mas são micro mesmo, né? São os furinhos muito pequenininhos. E já o microaspersor, ele serve para limpar, nesse inverno, limpar realmente as plantas, né, as espécies, as folhagens, independente do inverno ou não, depende de frio ou não, jogar água em cima da planta, né, porque tem muita espécie, muita planta que gosta de receber água em cima. E até também para manter o solo úmido, né, como a gente fala muito aqui, de manter o solo coberto, tanto para não expor o solo ao sol e à chuva. Nesse sentido, essa própria cobertura também ajuda e auxilia a que a irrigação, né, seja ela de gotejo, ou seja ela de aspersor, de microaspersor, faça com que a terra cada vez permaneça com essa umidade controlada, né, e assim beneficiando cada vez mais as hortaliças, né, não necessariamente hortaliças, mas digo no sentido do plantio, né, o que você precisar plantar, se você manter o solo coberto, se você tiver uma irrigação controlada, você vai ter certamente abundância no seu sistema de irrigação. E agora, após a montagem do sistema de irrigação, a gente planeja também o nosso tipo de plantio correlacionado, obviamente, com o nosso sistema de irrigação, né? Porque não adianta a gente botar uma espécie que quer água caindo por cima dela, né? Num determinado local aqui do nosso plantio, que ainda não tem esse sistema de irrigação, o sistema de microaspersor, né? A gente tenta trabalhar sempre com a terra minimamente regada para as hortaliças crescerem. Cada vez mais a gente reduzir o gasto de água, né, fazer com que esse gasto seja o suficiente para fazer com que as hortaliças cresçam, mas também não fazer com que a gente tenha algum desgaste ou gasto, né, a mais de água, porque a gente fala muito, né, a gente pensa, protege e quer sempre a cada vez mais fazer com que esse ecossistema aqui cresça, se desenvolva. Então a agricultura sintrópica mostra que a gente tem condição, mesmo em pequena escala, em grande escala, independente da escala, aplicando esse método de plantio, aplicando realmente a agricultura sintrópica no seu terreno, aplicando os conceitos que você precisa alimentar o solo, você tem que fazer com que o solo esteja sempre rico, sempre vivo e sempre cada vez mais com nutrientes. Tenho certeza que você pode fazer uma agricultura e deixar um legado, né?